YouTube, a todos vocês que acompanham o canal Vendedor de Ideias. Eu me chamo Gabriel e vim dividir com vocês uma reflexão poderosa que pode mudar a sua vida. Sobre as questões da comunicação, do dia a dia, alguns problemas que eu identifico que são geradores de dificuldades aí em empresas, nas escolas, na família, porque os profissionais que trabalham como líderes, como gerentes, gestores, donos de empresa, professores, pais, não conhecem sobre o poder da entrevista. A entrevista como uma ferramenta, uma daquelas ferramentas que você usa diuturnamente quando você trabalha como educador ou quando você trabalha como líder, gestor de uma empresa, de uma escola, ou até mesmo você que é o colaborador de uma empresa que trabalha com um grupo, com uma equipe que não está só na frente de uma máquina, enfim. Para quem trabalha com o público em geral, vem comigo que aqui tem uma ideia bem legal. Aprender a perguntar, aprender a ouvir e aprender a construir cenários de comunicação saudáveis. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Muitas vezes os problemas de comunicação podem surgir porque nós fazemos perguntas que não alcançam os resultados que nós queremos quando fazemos uma pergunta. Vamos supor que você precisa investigar uma situação que está acontecendo na tua empresa. Uma situação entre dois colaboradores, uma situação entre o setor, algo que não está funcionando bem, não está andando bem. Você aborda alguns funcionários e você pergunta o porquê daquilo está acontecendo. E cada um aponta para uma direção. Você, na condição de líder, gestor, começa a se sentir cada vez mais desorientado. E você não conseguiu entender o que estava acontecendo naquela situação. Bom, uma grande armadilha está justamente na pergunta que você fez. Quando você utiliza a pergunta por quê, você inevitavelmente direciona para motivos que as pessoas percebem. Veja bem, quando eu pergunto por que você fez isso ou por que você fez daquele jeito, a pessoa pode sinalizar para a motivação dela emocional, ela pode sinalizar para aquilo que ela acreditava que era certo, ela pode interpretar a sua pergunta dando tanto as diretivas emocionais internas quanto externas. Quando você pergunta e utiliza a pergunta por quê, você trabalha com justificativas. E por incrível que pareça, existe algo que o Daniel Kahneman, no livro Rápido e Devagar, Duas Maneiras de Pensar, ele aborda, que é justamente essa capacidade do nosso cérebro de dar justificativas para todas as nossas ações. É como se existisse uma necessidade de ser coerente com o que nós fazemos, com aquilo que nós pensamos. Então muitas vezes as pessoas tomam certas atitudes e elas criam justificativas para essas atitudes. Inevitavelmente isso é algo que o nosso cérebro está preparado para fazer. O nosso cérebro não lida bem com conflitos, então ele tende a produzir fechamentos. E quando você utiliza a pergunta por quê, você alcança os centros da criatividade. Ou seja, você você estimula o que o Daniel Kahneman chama de o bacamarte mental, ou shotgun. Como bacamarte é uma outra palavra para tiro, espingarda. A ideia é você dispara uma série de estímulos que criam justificativas. Enfim, não quero me alongar muito nessa situação. Mas o que seria desejável nesse tipo de situação? Um líder tentando investigar um problema dentro da sua empresa. Que se use as perguntas começando com o que, quando, como, onde. Por que usar perguntas? O que aconteceu? Como aconteceu? Onde aconteceu? Porque quando você usa essas perguntas, você busca na narrativa de quem é entrevistado fatos. Ou seja, quando você usa o que, quando, como, a pessoa vai ter que narrar o que aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu. Perceba que se você perguntar por quê, você vai produzir justificativas. É sempre bom pensar que toda vez que você vai se comunicar com alguém,
é interessante produzir uma certa logística da comunicação. Eu uso isso no meu curso Arte da Guerra, inclusive foi muito interessante poder abordar esse tema, que é preparar as pessoas para aquilo que você precisa dizer. Quando você vai produzir uma mudança de comportamento numa equipe, ou na família, enfim, é sempre bom, importante preparar as pessoas para que elas recebam uma nova informação. E como isso se complementa com o ato de perguntar? Fazer perguntas saudáveis pode ajudar muito a quebrar o não que já está colocado no campo da comunicação. Então perceba que se você soubesse comunicar de uma maneira mais adequada, utilizando técnicas de entrevista, você pode alcançar os objetivos com maior facilidade. Muitos profissionais estão aí estudando persuasão, técnicas de venda, estão utilizando ferramentas que são do campo aí da área de vendas, enfim, mas se esquecem desse recurso amplamente usado no dia a dia, que é a entrevista. Perceba que se você for capaz de fazer as perguntas corretas, você alcança resultados de maneira mais econômica, ou seja, economizando energia. E aí o princípio da logística, a logística da comunicação, conceito que eu utilizei no meu treinamento Arte da Guerra. Então, preparar pessoas, utilizar perguntas de maneira mais adequada. Se for situações de conflito, de confronto, evitar a pergunta por quê, sempre buscar, principalmente quando você precisar descobrir uma verdade. Evite utilizar a pergunta por quê. Quando você utiliza o porquê, as pessoas, lembrando, elas vão trabalhar com as próprias justificativas internas, emocionais, e isso vai remeter muitas vezes ao que a pessoa estava sentindo no momento que ela tomou determinada decisão. Então, quando você utilizar o que, quando, onde, como, você vai trabalhar com fatos, e isso vai te permitir descobrir a verdade. Então, quando lidar com mentirosos, com pessoas que às vezes agem de má fé, sempre buscar perguntas o que, como, onde, quando. Isso, inclusive, pode te ajudar a se defender de pessoas que vão tentar te persuadir no dia a dia a tomar decisões. Vendedores são treinados para isso, lembre-se, né? Então, às vezes, para você não cair em nenhuma armadilha, agir por impulso, sempre use as perguntas corretas. Quero deixar a indicação do livro Aprendendo a Perguntar, do Ian MacKay, se eu não me engano. Um livro que a gente trabalhou no quarto semestre de psicologia com uma professora maravilhosa. Até quero mandar um abraço para a professora Maria Alice, porque esse aprendizado foi muito significativo, tem sido. Enfim, livro para toda a vida, para todos os profissionais, de líderes a pais, educadores. Deixa a indicação, Aprendendo a Perguntar, do Ian MacKay. Bom, pessoal, esse é o recado que eu tinha para hoje. A ideia que eu vim vender é justamente sobre utilizar a comunicação como uma ferramenta, explorar ela de uma maneira a buscar o seu desenvolvimento pessoal. Então, aprender a perguntar é uma questão de sobrevivência. O meu muito obrigado a vocês que acompanharam os meus vídeos e que estão aí. Curta, compartilha se gostou dessa ideia, e também gostaria que vocês deixassem aqui embaixo indicações de temas que eu deveria abordar. Assim eu vou fazendo direcionamentos e conversando com vocês. Ideias simples e poderosas que vão ajudar você a mudar a sua vida de forma criativa e alegre. Um abraço para vocês todos. Tchau, tchau. Valeu!